Paz, família no barco. Estamos aqui fora do nosso estúdio, num lugar muito especial. Você já deve ter visto aí nas redes sociais. Estamos no Congresso Gerados pela Imaculada. Segundo as pesquisas, João, o maior congresso jovem do Brasil. Aleluia. Tá bonito aqui o negócio, hein? E é muito bom ter você aqui. Se você veio, bem provavelmente que você veio por conta do Wilmar, se inscreve aí no canal. Muito prazer, meu nome é Everton. Esse aqui é o João. Olha o João. O João tá estreando hoje. Prazer, galera. Eu sou o João. Eu costumo ficar por trás das câmeras e hoje... João da produção hoje tá João aqui, co-host. Eu sou da família Rissati. É isso aí, ó. Já surgiu esses comentários aí nos E o antigos episódios. dono da Balduco, ele. Senhor Balduco. Mandem tudo lá. É isso aí. Galera, a gente queria pedir a você, né, que ajude o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Porque o YouTube não tem cérebro. O que faz o YouTube entender que esse conteúdo é bom, que edifica as casas, as famílias? É a sua curtida, é o seu comentário, qualquer coisa, coloca aí. Né? Gosto do Wilmar, não gosto dele. Ele é feio, ele é bonito, coloca qualquer coisa aí. Ele é bonito. Ajuda a igreja que sofre. Wilmar, seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Obrigado. Prazer enorme, alegria. Que da hora. A gente abordou ali, o coitado do Wilmar não pode parar aqui. Vamos usar ele o tempo todo que estiver circulando na missão, né? O missionário tem que ser gastado, né? Tem que ser A assim. pesca foi boa hoje. É. Não, é assim que tem que ser. Missionário só tem descanso no céu. Eu tava Aleluia. falando com o pessoal quando eu vinha pra cá, que eu tô vindo de vários dias de missões, né? Aí o pessoal tava até brincando antes aqui, dizendo, uma onde você tá encostando, você tá dormindo. Desse jeito. Ó, se você ver, a gente tá na vantagem ainda, né? O filho do homem não tinha onde encostar a cabeça, né? Não, olha a vontade que eu tô. Aí, ó, tá cuidando de nós aí. É. Que maravilha. E a gente tava conversando aqui em off, então já são 25 anos de caminhada com Jesus, né? Justamente, de Ministério de Música, esse ano 25 anos. E agora, no total, tem aí já uns 27, porque tem um Demais. período que eu não cantava, né? Mas qual foi o ponto de virada que sela essa contagem de 27 anos pra cá? O que aconteceu? Então, foi um encontro que eu fiz, chamado, na época, Movimento Servir, que no ano 2000 veio se tornar Comunidade Servir. Foi esse encontro que modificou a minha vida, transformou a minha história. Eu era um rapaz do Rio de Janeiro, que tocava, filho de músico, meu pai é pianista, então eu aprendi a tocar piano muito cedo e depois aprendi a tocar bateria. E na época, no Rio de Janeiro, o que dava dinheiro era forró. Então eu virei baterista de forró. Olha só, velho. Aí nessa aí... Era o Riquelme da bateria. Riquelme, é? Caramba, eu já ri tanto com esse negócio de Riquelme. Aí depois montamos, quando a gente chegou a montar uma banda de reggae, chamada Reggae Night. Olha só. Olha aí. Aí Jesus foi... Não, aí já é demais. Calma. Chega. Aí já passou do ponto. Passou do ponto já. E nesse encontro que você estava, você consegue trazer para nós, assim, hoje, verbalizando o que aconteceu? Porque, assim, geralmente, a experiência com Deus é difícil trazer em palavras. Eu percebo, por exemplo, que a minha experiência com Deus, eu não sabia o que falar. E depois que você vai caminhando, você vai conhecendo os termos, você fala assim, é uma coisa parecida com isso aqui, desse irmão aqui. Você consegue fazer um desenho. Sabe que é impossível, mas assim, você tenta, né? Não, o meu encontro foi muito, assim, simples. Vou explicar para vocês o porquê. Eu fiz o encontro, todo mundo no encontro já era mais ou menos de igreja. E eu ainda tinha um bigodinho, ia nos bailes funk do Rio de Janeiro, todo errado, aquela coisa toda. O pessoal ficava levantava o braço. E eu tenho até uma foto emblemática que o pessoal da comunidade mostrou um tempo atrás, todo mundo em pé com o braço erguido e eu sentado de braço cruzado. Marrentão. Marrentaço, não queria estar ali. Por que eu fui para ali? A minha mãe, olha só, a minha mãe, ela é semi-analfabeta, ela sabe escrever assim com muita dificuldade, mas a sabedoria de Deus, ela virou para mim um dia e falou assim, filho, quanto você tá ganhando de cachê para tocar naqueles grupos de forró maloqueiro lá que você toca lá? Ah, mãe, deve ser em cerca de uns R$50, algo desse tipo. Ela falou assim, ó, eu vou te dar uma ficha de um retiro e eu vou te dar os 50 para você não ir tocar, você faz o retiro. Olha aí. Aí eu falei, mas o que eu faço lá? Não, você fica lá, você ouve o que os outros vão falar e vai ser bom. Pai, para não fazer nada, então eu vou. Tá Aí tranquilo. eu fui, fiz o retiro, cheguei em casa, já se passaram anos e até hoje os 50 ainda não recebi. Mas a graça de Deus começou a partir dali. Como? O encontro, na verdade, eu fiquei paralisado, mas
O que mudou, transformou a minha história? E aí fica uma dica legal. É a insistência das pessoas comigo. Teve um grupo que percebeu a minha dificuldade e toda reunião que tinha, eles ficavam, Ilmar, não vamos começar a reunião se você não chegar, hein? Aí eu tinha que me arrumar e ir pra reunião. Isso se diz após o encontro. Após o encontro, os pós, né? Aham. Então essa insistência começou a me fazer caminhar devagarinho. Eu não fui aquele que tive aquela conversão Impactante. de largar tudo de uma vez e só quero Jesus, nada. Foi acontecendo de forma gradativa, né? Como acontece com a vida de muita Sim, gente, sim, né? sim. Que as pessoas acham que o grande testemunho ele tem que ser assim, pá, tem que ser tudo. Não, por exemplo, comigo foi normal, gradativo. Que demais. E quando eu percebi, eu era todo dele. Ó, é interessante porque a gente fala assim às vezes, não adianta ir para o encontro e ficar lá sem se entregar. Mas o fato de se expor ao ambiente onde a presença de Deus está sendo manifesta, É uma semente. não é? Alguma coisa acontece, nunca em vão. Nunca né? em vão. Então, o esforço que a gente faz para levar um amigo que tá perdido, tá, sei lá, desiludido da vida, A gente- ainda que ele não se entregue, né? A gente falava isso no caminho, né? É. Que, assim, essa questão da insistência, né? Claro que a gente tem que perseverar, a gente tem amigos, né, que estão em outro caminho, mas também se não partir do coração daquela pessoa a vontade de poder mudar de vida, Ó, tem muito que a gente fazer, né? E o que é interessante no testemunho do Ilmar é que ainda que não tenha acontecido, sei lá, você não foi curado de uma enfermidade, uma coisa assim nesse sentido, mas foi consistente. E a prova disso é que a gente tá aqui hoje depois de 27 anos, né? É. E o que eu queria perguntar pro Ilmar, né? Pra essa geração que tá começando agora a caminhada, qual o segredo para perseverar? Olha, é algo que a gente tem trabalhado até na nossa comunidade com a juventude. O segredo para perseverar é olhar para quem está caminhando e caminhar junto. Pelo seguinte ponto, eu penso sempre no povo do deserto no Antigo Testamento. Certo. Moisés caminhava e o povo só fazia o quê? Caminhava. Naquele primeiro momento, duas coisas eles faziam. Caminhava, reclamava. Fazia parte do processo. Certo. Mas pelo menos eles estavam caminhando. Sim. Até que certo tempo a vida foi continuando, até que Moisés não chegou na Terra Prometida e dois daqueles que estavam ali, que eram jovens e amadureceram caminhando, que é Caleb e Josué, foram eles que levaram o povo para a Terra Prometida. Vê que curioso. De uma caminhada ingênua, sem pretensão no início, eles foram aqueles que conduziram o povo para chegar, Josué no caso, a Canaã. Você vê, de uma caminhada que até então eles não sabiam nem direito o que estavam fazendo, era só a libertação de um povo que estava sendo escravizado. E você vê a importância do permanecer, Do permanecer. ainda que não esteja lá daquele jeito, mas quem permanece naturalmente vai crescer. É. E ter referências, né? Referência é muito boa. Tem pessoas que falam assim, esses tempos eu tava ouvindo, não lembro onde foi, uma pessoa dizendo, a nossa referência é só o Cristo. Não, eu concordo, a nossa maior referência é o Cristo. Sim. Mas não tem como. O ser humano, ele tem essa questão de olhar para alguém, Sim. de ter uma referência positiva e no primeiro momento, então, é olhar para ela e fazer como ela. É fato. Eu digo por mim. Eu lembro que quando eu entrei, comecei a dar meus primeiros passos na igreja, eu tinha as referências que é o Eugênio, o Valmir, e Deus é tão maravilhoso que eu já tive a oportunidade de falar isso para eles, Que né? da hora. E um dia eu tava até abrindo um parênteses aqui. Eu tava num acampamento de música na Canção Nova e o Eugênio tava com um disco de vinil, cara. Vocês conhecem vinil, né? Conheço, Pelo amor de conheço. Deus. O vinilzaço aqui debaixo do braço da Mensagem 2000, acho que era isso. Não era nem Mensagem. Bom, não me lembro bem. Com o disco assim, todo mundo conversando e ele falando, só ele falando, né? A gente ouvindo Claro. atentamente, né? Aí daqui a pouco, quando eu percebi, todo mundo que tava ali foi embora. Ele ficou falando só pra mim. Aí eu falei, Uau. pensei assim, caramba, o cara que é a minha referência tá falando só pra mim. Aí eu já fiquei meio assim, né, ouvindo. Aí quando ele acabou de falar, agora deixa eu te falar, acho que eu cortei ele do plumo, assim. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Ele fala, você é a minha referência, cara. Nossa. É pra demais, você velho. que eu olhava, cara. Foi com você que eu aprendi. Eu quis ser músico na igreja porque eu vi você. Olha só. Pô, o olho dele encheu de Sim. lágrima, cara. É um presente pra você e um presente pra ele, Pô, mano. ele me deu um abraço, falou, poxa, que Deus te abençoe. Assim, coisas maravilhosas, né? Então a gente precisa dessas boas Sem referências, dúvida. né? Sim. Né? A vida comunitária. É. Né? Seja numa nova comunidade, um carisma específico, ou na realidade paroquial.
A gente foi chamado para viver em comunidade, a gente é a imagem e semelhança de um Deus que é trino. Né? Eu gosto muito de uma passagem do apóstolo Paulo, não sei se na primeira ou na segunda carta aos Coríntios, onde ele diz, sede meus imitadores, Sim. assim como eu sou de Cristo, né? Então, a resposta que ele chama no peito, vocês podem olhar para mim e me imitem, naquilo que eu imito a Cristo. Se der ruim, depois a culpa é minha. Mas eu acho que o que falta muito, talvez, para que as pessoas permaneçam, é as pessoas que chegaram primeiro assumir essa postura. Pô, sua salvação, só quem pode dar é Deus. Certamente. Mas o caminho é olhando para mim. Olha para mim que eu respondo diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa legal. Olha o que me veio agora. Veio agora. Sim. A gente estava falando de Josué. Olha que curioso. Deus chama Moisés ao monte, mostra a terra para Moisés e diz para Moisés, mas não é você que vai pisar. Aí Josué é erguido. Olha que curioso. Até então Moisés era à frente e Josué ficava à sombra. Naquele momento foi preciso Josué sair da sombra e assumir a postura de referência para um povo. Isso é bacana demais. Né? E isso é o processo que é necessário acontecer. Eu estava falando esses dias para uma pessoa, falei assim, cara, tem que surgir os novos, porque a gente está envelhecendo. Sim. Você vê, o Nelson já está com seus 60 e tantos, por exemplo, eu estou com 44, e os outros que estão aí na luta também. Então, a juventude é necessário sair realmente dessa sombra, porque elas vão virar referência para aqueles que estão chegando também. Então, essa questão é muito bacana, né? De referência, né? E é tão necessário, né? E olhando para a realidade, principalmente música, né? Dos ministérios de música da Igreja Católica no Brasil. Você acha que existe uma passagem de bastão? Ou tem a galera que veio na geração antes da nossa tem uma dificuldade de entregar isso? Tem uma dificuldade grande. É muito difícil. E eu vou, assim, tentar ser bem leve nessa situação, porque eu acho que já vem de muito tempo. Então, quando chega na realidade de hoje, permanece a dificuldade de você passar o bastão. Mas eu aprendi isso também com o Eugênio. Um dia o Eugênio falou bem assim na Canção Nova. Falou, perguntaram para ele, pô, Eugênio, você não está fazendo muita missão, não sei o quê? Eu acho que foi mais ou menos esse o contexto. Ele disse, rapaz, a vida espiritual é como uma corrida de bastão. Eu fui aquele que corri primeiro, mas eu já estou passando o bastão para aquele que vem atrás. E aquele que pegar vai ter que passar no futuro o bastão para outro. Só que existe a dificuldade desse entendimento, porque eu percebo que às vezes acontece o quê? Tem um grupo e você entrar naquele grupo é muito difícil. Sim. Entendeu? Aquele grupo de pessoas que são importantes, mas que não dá acesso para os outros entrarem. Então, muita gente que está vindo desanima de permanecer porque fala, poxa, vou continuar tentando e eu não consigo chegar. Então, eu modelei também o meu ministério muito em cima disso, cara. Coisa que eu mais gosto é de oportunizar pessoas, de incentivar. Você vê, a gente está aqui no congresso, tá o Djavan aí, que é bem novo. Eu me lembro quando eles me mandaram uma mensagem, o André e eles, me pedindo para gravar 2 canções minhas. Uma é Na Tenda de Davi e a outra é Ventre de Fogo. E, pô, o que eu faço? Quanto que eu tenho que te pagar? Falei, meu irmão, você não vai me pagar nada. Deixa eu te explicar o porquê. Aí, por quê? Falei, eu me classifico, eu tenho uma coisa dentro de mim, né? Não estou dizendo que ninguém tem que seguir minha ideia, não. É meu. Eu nunca participei, por exemplo, de festival de música. Certo. E vou explicar o porquê. Não que eu ache errado, isso é uma concepção minha. Sim. Porque eu sempre acreditei que Deus é o grande autor das minhas letras. Eu sempre me posicionei da seguinte forma. Eu sou o carteiro. Uau. Eu só entrego as mensagens do grande autor. Então, se eu não me classifico como grande autor, eu não tenho condições de colocar valor naquilo que não é meu. Que demais. Então eu falei, não, meu irmão, você grava. E assim eu faço no Brasil inteiro. Todo mundo que me pede para gravar uma música minha. Fala, não, você pode gravar, irmão. Fica à vontade, vai lá e grava. E assim aconteceu com eles. E até agora, a gente há pouco, meus irmãos, a gente estava ministrando na Tenda de Davi. Aí no final o Djavan falou assim para mim, muito obrigado, muito obrigado. Essa música virou nossa. Eu falei, rapaz, a música é mais de vocês do que minha, fica à vontade. Então é bacana, porque ele se identifica, tem a oportunidade e se apropria daquilo e faz acontecer. Isso é incrível, porque assim, eu conheço a música, mas não sabia que era sua. Eu conhecia como sendo deles. É isso que eu passo pela minha cabeça agora. A música, através de você, chegou até certo ponto. E com eles pode
e até o outro Avançar. ponto, avançar, né? E assim para um vai. outro tipo de público, Mas, de mas irmãos e o irmãs. que isso revela pra nós? Que a música não é nem sua nem deles, Não, Sim. exatamente. né? Alguém, como você falou, alguém mandou uma carta e quando a gente não tem esse apego ministerial de tomar posse daquilo que é de Deus, Exato. a letra da música, a música em si, ela começa a passar para as outras gerações. Sim, Um público talvez que o Wilmar hoje não alcança, a comunidade pode alcançar. justamente. Somos donos de nada. Cara, isso é cara, demais. maravilhoso. Incrível, incrível. Autor, em branco. O autor tá dentro da música. É, exatamente. Não, isso é maravilhoso. E eu carrego isso, porque, assim, quando o Senhor me leva... Eu vou contar algumas coisas que eu não sei se vocês iriam me perguntar, mas eu acho importante Não, que por vocês favor, vão conte, gostar. conte. Por exemplo, quando eu nasci, eu tive uma bactéria em um dos meus pulmões e eu tenho um pulmão só. É mesmo. O médico, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe me levou a ele, disse pra minha mãe que eu viveria até os 30 anos. Esses dias a gente estava em casa conversando, minha mãe falou: Ilmar, filho, você já parou pra pensar que já se passaram vários anos e você continua vivo? Eu falei: é porque a gente tem que aceitar aquilo que vem da boca de Deus, né? Sim. E hoje eu já tô com 44 anos. Aí, um pulmão, olha a pessoa que Deus quer levantar, irmão. A pessoa que tem um pulmão que não podia jogar bola na infância direito, que tinha dificuldades, que fazia trabalho respiratório. Aí daqui a pouco eu fui arrumar um trabalho, cheguei lá, perdi a audição do ouvido direito. Eu só escuto do ouvido esquerdo. Que é isso, Ô, velho? louco, velho. Aí Jesus vai e quer levantar uma pessoa que escuta de um ouvido e respira por um pulmão. E me levantou de uma cidade do estado do Rio de Janeiro de 35 mil habitantes, uma cidade pequena, que a gente imagina o Rio de Janeiro capital. Não, eu moro numa cidade do interior, que ainda todo domingo de manhã passa uma carreata de vaca na frente da minha casa, assim. Maravilhoso. É a Entendeu? rotina, é a rotina. Lá em Cumbica, É. moto. É diferente, é É diferente. diferente, é. Não, é moto. Não, mas também tem essa, né? Então Deus quis levantar uma pessoa assim, para confundir os fortes. Eu creio muito nisso. Então, quando ele me levantou, ele também colocou no meu coração uma essência levítica, como lá do Antigo Testamento, os levitas do templo, aqueles que não viviam a partir da força do seu trabalho, mas da providência de Deus, genuinamente. Uhum. Porque hoje a gente ouve muito essa coisa: não, eu vivo da providência. E eu posso testemunhar para vocês Sim. de coração que eu vivo realmente da providência. Eu sou casado com a Ruth, sou pai de 2 filhas, a Marinês, que tem 18 anos, e a Helena, que tem 9. Uhum. Minha filha acabou de entrar agora, mais velha, para a faculdade, está fazendo antropologia, irmão. Nunca Olha nem tinha só, ouvido cara. falar Meu nesse amigo. treco, velho. Corajosa, né, velho? Não é? Aí, olha só, e tudo por graça. Ela estudou, se esforçou e conseguiu passar. E a nossa vida ela é contada nesse jeito. Então Deus, quando ele me levantou, ele também me pediu. Fato curioso. Eu tô falando demais? Se eu tiver Não, dizendo, mano, não, pelo não. amor de Deus, a rocha. É, Bota pra segue moer. o- segue o barco. eu trabalhava numa empresa, já falei do pulmão, do ouvido. Sim. Eu trabalhava numa empresa de venda de pneus. E um dia passou um padre, olha que história legal. Passou um padre no meu trabalho e falou assim: Ilmar, chegou a hora de você deixar de vender pneus e pescar homens. Meio bíblico aqui essa coisa, né? Aí eu virei pra ele e falei: mas padre, como que vai acontecer isso? Eu tenho família, eu tenho filhas. Como que vai? Como se dará isso, né? Uhum. Ele virou pra mim muito assim na cara grande e falou assim: como vai se dar, eu não sei. Eu só sei que você tem que fazer. Obedeça. Aí eu falei: caramba, eu fui no banheiro da empresa, peguei o telefone e liguei pra minha esposa. Falei: ô Ruth, o padre passou, falou isso. O que você acha? Ela é mais louca que o padre. Virou e falou assim: se Deus falou, faz. Eu Olha "Ih." aí. Fui lá na mesa. Mulher sábia, né? Fui lá na mesa do gerente e falei: ô meu gerente, eu era um bom vendedor, tinha bons números. Falei: eu vou pedir conta. Cara, você é maluco, rapaz? Falou: você é doido, como que você vai pedir conta? Falei: não, que o senhor, eu tentando explicar, que o senhor vai me Quem é pedir na senhor, vida. Quem é rapaz? senhor, Ele, rapaz? que É. senhor o quê, rapaz? Você é doido? Aí eu expliquei mais ou menos, ele entendeu no primeiro momento e falou assim: não, beleza, eu vou te mandar embora. Aí eu fui pra casa, falei: pô, que legal. Foi gente boa. Foi gente boa. Quando eu voltei no outro dia, ele já não tava mais gente boa. Ele falou: se você quiser sair, você pede conta. Pegou lá. Olha aí. Saiu do espírito, velho. Esse crente tá doido, ele falou. Ele falou assim. Aí eu peguei, então tá bom. Aí peguei a folha, quando eu comecei a preencher, aí ele passou e falou assim pra mim: vou te falar um negócio, cara. Aí eu,
você vai voltar aqui passando fome pedindo seu emprego de novo. Meu Deus do Deus. céu, cara. Aí eu falei assim, aí na hora eu levantei a cabeça e falei, meu irmão, escuta, se Deus está pedindo, ele vai me sustentar. É a vontade dele. Aí ele não compreendeu, eu chateado, eu entreguei a carta, peguei e fui embora. Passando esse fato, eu fui para um evento chamado Somos Um. Vocês já ouviram falar do Sim. Somos Um? Do Betinho? Betinho teve conosco. Teve? Teve episódio Então, com o Betinho. Ele contou até uma história Ele contou. da evangélica, não sei se foi. Contou, foi lá. Então, eu tava nesse Foi. enredo aí. Aí, nessa história aí. Aí, nesse Somos Um, foi nesse Somos Um aí. A Colo de Deus estava conduzindo, o Hugo, aquela coisa toda. Aí, o Hugo virou pra mim e falou assim uma hora, pô, Elmar, quando você vai gravar aquelas músicas top sua lá? Que jeito dele, gente do Rio de Janeiro. Aham. Falei, rapaz, eu acho que nunca. Aí ele, por quê, cara? Eu falei, rapaz, acabei de ser mandado embora do emprego, rapaz. Onde que eu vou arrumar dinheiro pra gravar CD, essas coisas? Ele falou, rapaz, me dá um valor aí. Quanto você consegue pra eu levar a Colo de Deus inteira pro Rio de Janeiro pra gravar o seu DVD e suas músicas? Uau. Aí eu falei assim, com aquela coisa louca na hora, sem pensar, na emoção. Aí, 9 mil reais? Aí ele, fechou, pô. Com 9 mil a gente faz tudo. Eu saí da conversa falando, Cadê? 9 mil reais. Aonde eu vou arrumar 9 mil reais? Aí eu vim no ônibus, liguei pra minha esposa. Falei, Ruth, eu falei isso. E ela, e qual o valor que você falou? 9 mil. Ah, que você é maluco! Se vira agora. Aí, olha a história, Interessante, irmão. né? Que não foi nem 10, nem 20, foi Foi 9. quebrado. Foi Eu não sei por que eu falei 9, Acho que velho. você quebrado fica mais verdadeiro, né? O cara calculou rápido, né? O cara é bom de matemática. É. Não sei de onde. Então é verdade, não sei por que 9, podia ter falado 10, né? pô. Mas olha a conclusão da história. Vamos lá. Aí eu fui pra Canção Nova. Fui ministrar um acampamento das novas comunidades. Uhum. Tive uma graça que foi... Normalmente a Canção Nova não é muito de chamar as pessoas para conduzirem os acampamentos, que já tem os músicos lá, a galera toda lá. Uhum. Mas aí eu recebi um e-mail me convidando para ir com o meu ministério para conduzir o acampamento das novas comunidades. Foi super bacana. A gente tá lá conduzindo. Aí o irmão Laudeci, que tá aqui no encontro, ele tava assistindo televisão. E ele mandou uma mensagem assim para mim. Falou, rapaz, você viu aí o que saiu na televisão? Falei, o que saiu? O presidente, rapaz, vai liberar o fundo de garantia de quem tá rentido, rapaz. Ô, glória. Aí eu falei, sério, pô? E eu não entendo nada dessas paradas. Falei, sério? Ele, sério, pô. E ó, e vai começar por quem faz aniversário em janeiro. E era janeiro. Aí eu falei, Falei, o seu já deve estar liberado já, pá. Falei, sério? Falei, eu vou lá na Caixa Econômica, em Cachoeira Paulista pra ver. Aí eu desci, Cachoeira mano. Paulista, viu? Desci, velho. Fui lá na Caixa Econômica. Quando eu cheguei lá, ela, qual o seu nome? Ah, não, tá liberado sim. Aí eu, puxa o extrato aí pra mim. Quando ela puxou o extrato, Maluco, velho. quanto que tinha na conta, reais, velho? cara. Olha só. 9 mil reais. Liguei pra esposa na hora e falei, não é pra geladeira, não. Isso aqui é pro CD. Destino. Olha só, cara. E assim aconteceu. Providência, né? Aí minha esposa, pra concluir, Aham. foi pra um evento em Florianópolis, foi pregar, ela prega também, né? Uhum. Aí ela foi pregar, aí pregou, foi muito bom. Aí uma senhora chegou pra ela e falou assim, porque a gente em casa falou assim, cara, 9 mil reais é os custos do CD. Como que eu vou trazer os caras? Combustível. Uhum. Vamos botar os caras em hotel. Como que eu vou fazer? Aí, outro cálculo, velho. Falei, a gente deve gastar uns 2.500 aí. Por que não 3 mil? Conta de padeiro. Conta de padeiro. Aí ela foi pra esse encontro, tá, pregou e uma senhora foi muito tocada, chegou pra ela e falou, eu quero fazer uma doação pra você. Ela, não, precisa disso não, fica em paz, tal. A senhora ficou insistindo. Ela foi, tá bom, toma aqui a conta e foi embora. Aí a gente em casa, ela falou, pô, mas eu vou lá no banco. A senhora falou que fazia uma doação, né? Vai aqui, né? Vai que uns 500 reais cai, né? Vai ajudar pra caramba. Quando chegou lá, o que tinha, velho? 2.500. Falei, esse dinheiro aí é do combustível. Comprei. Agora juntou o combo. É pra não ter erro, né? Vamos trazer e acabou. E aí foi assim que surgiu o trabalho. Você vê como que Deus é providente, Não, e né? até o cara ter segurado o fundo de garantia lá, ter feito você pedir as contas, foi o modo de Deus guardar o dinheiro pra Pois você não gastar. mas você só vai entender isso lá na frente do caminho, né? Porque até então... Até ela tem a possibilidade de dar glória a Deus ou de murmurar bastante, né? Exato. Não, é engraçado que eu não tenho muita cultura, nunca tive. Porque eu tive uma coisa, antes da igreja, eu era o mais palavrudo que vocês conhecem. Carioca, velho. Carioca chama a pessoa no pronome de tratamento de palavrão. É um palavrão pra chamar o cara, né?
Não, o pior palavrão é chamar a bolacha de biscoito, né? Não, isso daí, velho, tá Olha no lá. pacote, mano. Isso aí tá no pacote. Não sei de onde vocês tiram bolacha, velho. Tá no pacote, mano. O argumento é assim, que tá no pacote. Tá no pacote. Mas Engraçado. aí é isso. Fala, mano. Engraçado que recentemente a gente recebeu lá no estúdio o Padre Julinho, aí a gente falou desse assunto. Padre também. Julinho, vascaíno? É. Eita. Aí a gente falou Ele Top. quase levantou da mesa. ele quase. Não, isso aí... Ele levou a sério, Isso divide as águas, velho. Não, isso aí... Ele é todo carioca, já percebeu, né? Não, isso divide as águas, velho. O cara fica bravo. É. Top. Aí antes você era palavrudo, mas no... Não, eu ia falar, eu era palavrudo, mas depois que eu fiz esse caminho de transformação, uma coisa que eu não sou muito é de murmurar. Eu falo sempre pra minha esposa, porque a gente vê toda hora Deus sendo providente. Sim. Eu tô falando, eu tô resumindo pra vocês, mas é um negócio muito impressionante. Esse tempo eu tava em casa, só pra vocês, como que eu vou murmurar contra um Deus desse? Eu tava em casa, falei assim pra minha esposa, caramba, eu precisava, vai outro número aí, Olha lá. eu precisava de R$150 pra pagar, pra comprar não sei o que lá. Aí ela falou assim, pô, mas agora a gente não tem. Eu falei, fica em paz, Deus vai prover. Eu tinha ido pregar num lugar e acabei de pregar, dei um abraço em todo mundo, peguei e saí. O camarada que me chamou, eu não encontrei ele no final. Eu peguei e fui embora. Eu tinha que ir para outro compromisso, fui embora. Falei isso para ela, sentei na sala. Daqui a pouco ela recebeu uma mensagem. Falou assim, ó, irmã, fulano aqui, ó, do encontro que você pregou, tá pedindo para você olhar o telefone aí. Aí eu peguei o telefone e fui olhar. Ele falou, rapaz, você saiu aquele dia, eu não falou comigo, rapaz, acabei de fazer um depósito para te ajudar aí no ministério, R$150. Tomem. Olha aí. Deus assiste, né, velho? Aí como que eu vou murmurar contra... Na pandemia, irmão, não tinha missão. É, de fato. Era um tal das pessoas baterem na porta da minha casa e falar assim, eu vim trazer essa cesta básica para você. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Então isso acontece mesmo, né? Mano, a providência existe. Mano, é um negócio impressionante, mano. Você vê, há um tempo atrás, virou uma moda, não sei se é aqui, não sei se é o Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro é uma moda de andar de bicicleta. Sim. Todo mundo andando de bicicleta. Todo mundo. Todo Aí mundo lá é no atleta Rio, agora. Todo mundo atleta. Aí lá no Rio, minha irmã, meu cunhado, todo mundo andando. Aí um dia eu tô em casa, minha filha falou bem assim, minha filha mais velha. Poxa, pai, tá todo mundo andando de bicicleta, só a gente que não tem. Deus sabe de tudo, cara. A gente tem uma velha ali que a gente compra pão com ela, tá tudo certo. Daqui a pouco um irmão fez o contato, juntaram um grupo de pessoas e compraram uma bicicleta e deram pra gente. Olha só, Do mano. nada. Assim, é um negócio muito impressionante. A casa que eu moro, irmão, eu morava num quarto com a minha família. A gente tinha um quarto, que tinha geladeira, uma cama, a minha esposa grávida, a minha filha mais velha e eu deitado numa cama só. Nós vivemos 2 Deus anos e céu. 4 meses assim. A comunidade viu aquela situação e falou assim, não, nós vamos ajudar vocês. Ajudaram, não construíram tudo. Aham. A gente ajudava numa parte, eles foram e ergueram a nossa casa que a gente mora hoje. Uau. Então a minha vida toda, ela é forjada em cima disso, da providência de Deus. O meu ministério, ele é um ministério realmente levítico. Até algumas pessoas brincam, né? Alguns irmãos músicos aí conhecidos, quando a gente se encontra, de brincam, Mar, como você consegue viver desse jeito? Eu falei, irmão, também não sei. Mas é uma Deus obra, sabe. eu não sei te explicar. Como que eu te explico isso? Só vivendo. E eu vou vivendo, Só aceitando, né? só aceitando. Eu acho interessante você pegar a referência de ser um levítico, né? Um chamado específico. Porque que a gente percebe muito hoje, né? A pessoa discerne que ela vai cantar na igreja por conta da capacidade vocal ou talento que ela tem Sim. pra música, né? E porque é o que ela sabe fazer. Sim. E às vezes não faz nem essa ligação espiritual, né? É. Porque eu sempre digo assim, se a gente chama de ministério e não chama de banda, é porque existe uma diferença, Claro. né? É. Não sou uma banda. O que me coloca como um cantor, como alguém que toca um instrumento, quando eu sirvo a um ministério, não são simplesmente as minhas capacidades técnicas ou influência que eu tiver, mas é um chamado, um propósito que descende, inclusive, de uma das tribos de Israel. Sim, a Né? tribo de Levi. Que demais. E é interessante que essa geração que a gente vê surgindo agora não tem muita essa preocupação. Eu nunca escutei ninguém da geração atual falando isso. É. E eu Essa também preocupação. não. Assim, é uma coisa muito impressionante. Toda a minha história ela é forjada em cima disso. Para você ter uma noção, outra coisa que é bacana. Eu falo isso em casa e falo com algumas pessoas. Jesus nunca me perguntou o que eu queria fazer. Porque se ele me perguntasse, eu não queria ser músico. Eu fazia parte do Ministério de Cura e Libertação. Eu amava estar ali. Só que foi necessário. Jesus
como eu falo, ele me levantou, ele quis fazer precisar de mim naquele período. Então eu falo que se ele me perguntasse, eu diria que não ia entrar nessa vida missionária, não ia querer nada disso. Mas como ele não me perguntou, eu fui. E assim até a hora que ele precisar de mim. Creio que o dia que ele achar, tá bom, filho, tá bom, agora pode descansar. Então a gente fica aí de forma incansável. Eu tinha, para vocês, continuando o processo de milagres, eu tinha as cordas vocais atrofiadas. Ele tá querendo humilhar nós, João. Ele tá falando assim, ele não tem um pulmão, o ouvido tá ruim, Lembrei disso agora. As cordas tá zoadas e o cara canta. E você não consegue correr meia hora no futebol de quinta-feira. Dá ruim, velho. Não, velho, mas aí não vem com essa graça, É não. humilhação, velho. Correr também já é demais. Correr não dá, não. Pra mim não dá, não. Não? Não dá, não. Eu tinha as cordas vocais atrofiadas. Alguns irmãos rezaram por mim e as cordas vocais estalaram. Então Jesus começou a me preparar para esse ministério, né? Toda a minha história é em cima disso aí, cara. Muita história da mão de Deus sobre a minha vida, né? Muito bom. Foi interessante você falar isso aí, porque assim, a gente vê uma crescente muito grande hoje na Igreja Católica no Brasil, de uma ala mais conservadora e voltada à intelectualidade. Sim. Como se isso fosse contrário à geração dos avivados aí, né? Que eu sei que você faz parte. Sim. Né? Sim. Da galera do avivamento Sim. e tal, aquela coisa toda. E a gente vê que cessa-se testemunhos como esse. O irmão colocou a mão sobre a minha garganta, sei lá, e eu fui curado da atrofia que eu tinha nas cordas vocais, né? Você acha que a gente escuta menos esses testemunhos por conta desse levante intelectual? Isso tem alguma interferência? Ou não? Acontece, é que a gente tá fora, mas tá acontecendo muita coisa sobrenatural no Brasil. Acontece. Eu creio que continua acontecendo. Eu tenho várias situações que já vi. Você quer ver? Posso contar uma? Por favor. Eu estava num evento, tem alguns anos, né? Foi antes da pandemia. Não tem muito tempo, mas num evento em Ubá, Minas Gerais, e ministrando, e de repente eu comecei a cantar um canto espontâneo. Certo. Comecei a repetir durante o dia. E acabou o encontro. Aí veio uma senhora com um menino numa cadeira de rodas, um menino com dificuldade, todo de ladinho assim na cadeira de rodas. Aí a mãe chegou pra mim, fez o sinal, posso falar com você? Eu falei, claro. Aí desci, fui até ela, aí dei um abraço nela. Ela falou, olha o meu filho. Aí o menino tentou cantar assim com dificuldade o espontâneo que eu tinha feito durante o dia, ele balbuciando assim com muita dificuldade. Aí eu falei, que legal, né? Tipo assim, achei que ela estava me mostrando, que bonita. Aí fiz o sinal da cruz na testa dele e tal. Aí ela falou, não, você não está entendendo o que está acontecendo. Aí eu, o quê? Ela é a primeira vez que eu tô ouvindo a voz do meu filho. Meu Deus do céu, cara. Entendeu? Que demais. Então a gente continua vendo Deus fazer a graça, né? Mas eu não sei por que de certa forma as pessoas não... Porque, veja bem, assim, eu tenho algumas coisas dentro do meu coração que são... Para eu ser hoje dessa espiritualidade do avivamento, eu fui criado dentro do Carmelo, no silêncio. Olha só, irmão. Isso é importante falar, viu? Sabe? Porque não é gritaria, loucura o tempo todo. Nada, mano. Se você não ouvir a Deus só ficar gritando, você não tem nada para ofertar a ninguém. Então eu, por exemplo, eu tenho minha rotina de Carmelo, silêncio, adoração em silêncio. Eu gosto disso. Lá no Rio de Janeiro tem o Mosteiro São Bento, onde a gente vai, missa tradicional, tem missa de costas ainda, sabe? Então eu amo, assim. Isso faz parte da minha formação. Eu preciso disso para ser quem eu sou. Sem porque eu sou igreja, irmão. É o todo, né? Eu não sou... igual um padre amigo meu fala assim, Ilmar, você é avivalista? Não, eu não sou avivalista, irmão. Eu sou igreja. O que a igreja eu sou. Eu gosto do que a igreja me diz. Muito bom. Eu tenho fé por causa da igreja. A igreja está dizendo que isso aqui é certo? Para mim também é. Muito bom, Ilmar. Eu gosto muito de sempre tocar nesse assunto, justamente para sanar a divisão que existe entre esses dois polos aí. Sim. Como se fosse preciso escolher um e abandonar o outro. Jamais. E é interessante porque o silêncio não necessariamente revela uma espiritualidade autêntica, como Sim. o barulho também não. Claro. Né? O estético, o exterior. É muito mais o coração. Claro. Né? Então, independente se está no movimento como esse aqui, Sim. música de avivamento ou num conservador, que vai
dizer É o dia a dia, os anos, o resultado disso né? depois, né? São os frutos, né? É, Tudo são os exato. frutos, né? O que isso está gerando na gente, né? A perseverança, são mais de 25 anos no seu caso, né? É. Ô, irmão, agora eu queria que você contasse pra nós, que você, como um ministro que roda o Brasil inteiro, se você percebe em algum lugar do Brasil que a evangelização ela rende mais fruto, porque o povo é mais aberto, e também um pouco da realidade de evangelização no estado do Rio de Janeiro. Ótimo, isso é bom, hein? É. Então vamos lá. Na minha visão, o estado que o povo tem uma sede é Minas Gerais, irmão. É, né? Minas Gerais é diferente. Todo mundo fala irmão. isso, velho. Minas Gerais, irmão. O trem é Você bom. se você fizer, se você subir um pouquinho o tom da tua voz no microfone, o cara já levanta a Da cadeira. glória, né? Ah! É Minas Gerais. Não tem lugar igual Minas Gerais, não. Pra evangelização. O povo é aberto, o povo vai. Ó, você vê, porque Minas Gerais é grande demais, né? Sim, gigante. Tem um encontro em determinado lugar, o camarada anda 9 horas de ônibus para ir para aquele encontro. Meu Deus. E vai, né, mano? E vai, meu. No Rio de Janeiro é pequenininho. Rio de Janeiro, em comparação a São Paulo, Minas Gerais, é minúsculo. 20 minutos de distância e o cara não vai, irmão. Já é empecilho. Já vou entrar agora no Rio de Janeiro, né? Uhum. Qual é a realidade do Rio de Janeiro? Para mim, o Rio de Janeiro é o lugar mais difícil da evangelização no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Eu tive lá e de falar testifiquei isso. isso aí, viu, mano? Meu Sentiu irmão, na pele, né? Senti na pele, velho. Rio de Janeiro não vai em evento por causa de nomes. Não adianta, irmão. Ele é conquistado quando ele vai pelo evento. Você pode trazer a pessoa mais top hoje, por exemplo, Frei Gilson. Maior nome aí. Frei Gilson hoje eu acredito que leve, por ser frei e tal, ainda leve bastante gente no Rio de Janeiro. Mas se você parar pra pensar, não vai, irmão. Eu já vi evento lá de que fulano tá bombando o Brasil inteiro, quando chega no Rio dá 50 pessoas, 60 pessoas. O Rio é difícil, irmão. Rapaz. Para uma comunidade sobreviver no Rio de Janeiro não é fácil. Você vê pelo Brasil inteiro, as novas comunidades, elas conseguem muitas doações, conseguem benfeitores. Uhum. No Rio de Janeiro, irmão, o cara vira para você e fala, não vou doar. Por quê? Porque eu não vou. Seco, direto. Porque é a cultura do lugar. O povo é meio que incrédulo. O povo sempre acha que tem alguém dando um golpe a alguém. Essa coisa do malandro do Rio de Aham, Janeiro, sim. isso impregnou na alma, irmão. Sim. Então é uma dificuldade que hoje a gente encontra para evangelização, né? O cidadão desconfia da própria sombra, né? Total. Aí uma pessoa um tempo atrás virou pra gente, pra nossa comunidade, e falou: vocês tinham que sair do Rio e ir para outro lugar. Eu falei, irmão, Deus levantou a gente no Rio de Janeiro justamente para viver isso. Tem uma Tem- missão específica, Tem um né? propósito, É. né? Nós Exato. fomos levantados por razão deste problema do Rio de Janeiro. Problema do outro estado, Deus levanta outros. Sim. Sim. Então a gente consegue entender, mas é difícil, irmão. É difícil e a gente tá lá lutando, dando o nosso sangue, dando a nossa vida pela evangelização. Uhum. Sim. Para vocês terem uma noção, um amigo meu um tempo atrás era do baile funk do Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro tinha o lado A e o lado B. Não sei se vocês Certo. já ouviram falar sobre essas coisas, né? Uhum. Baile de corredor. E o cara sempre ficava no lado B. Ou A, não sei. Um dos lados É um aí. dos lados aí. Aí ele pegou um cara aqui, uma vez dentro de um bar, deu um pau no cara, velho. Deu um pau. O bicho é grande, forte, mas deu um pau federativo mesmo. O cara ficou ruim, foi pro hospital, aquela coisa toda. Aí esse cara, depois de 3, 4 meses, depois se converteu, irmão. A nossa comunidade fica na região do cara que tomou o pau. Aí ele foi um dia de ônibus, quando ele desce na pracinha pra ir pra comunidade, quem tá lá na pracinha? O cara que tomou o pau com um grupo de gente. Doido pra revanche. Mano, quando viram ele desceram, foi pra dentro dele. Nossa. Aí ele virou e falou, rapaz, ó, se vocês quiserem fazer comigo, vocês façam. Eu mudei minha vida, Jesus transformou minha história. Mentira sua, irmão. Nós vamos atrás de você. Aí, beleza, deixaram ele sair, ele com a Bíblia na mão, foi lá pro encontro da comunidade. Quando ele saiu, os caras estavam tudo lá na frente, mano, pra ver se ele Olha tava só. falando a verdade. Olha só, Bruno. Se ele tivesse mentindo, os caras iam trucidar ele. O Rio de Janeiro é assim, irmão. Eu brinco sempre que o Rio de Janeiro realmente não é pra amadores, irmão. Não é, Não, de jeito é nenhum. uma de forma coisa- alguma. É uma A coisa muito comunidade em si, ela tem um apostolado nas comunidades do Rio de Janeiro? Não especificamente. A gente é convidado pelos padres e nós vamos, mas não tem um apostolado próprio nas favelas. Mas os padres convidam e a gente está sempre nelas, né? Porque é muita favela, né? Aham. Muita história que tem, né? E eu tenho várias histórias. E- né? Compartilhe umas dela. Compartilha aquela que você fala, essa aqui é cabulosa. Eu vou contar uma boa então pra vocês. Vou contar duas. Maravilha. Vou contar mais
Vamos subir no nível. Um dia eu tava em casa, o padre me liga, fala assim: ô Ilmar, você tá aí, né? Vem aqui pra paróquia, vamos fazer uma missa aqui, avivada, essa coisa toda. Falei, beleza, padre. Peguei e fui. A favela lá. Não vou falar de favela não, pra não dar cano no futuro. Aí eu fui, cheguei lá, aquela coisa toda. Quando eu cheguei, o padre ficou entusiasmado, porque eu tava lá. Que bom que você veio. Vamos fazer o seguinte, cara. Não vamos fazer a missa aqui na paróquia, não. Vamos pra praça e vamos botar o altar lá e vamos fazer uma adoração na praça. Eu virei pro padre e falei: o senhor tem certeza disso aí? Eu tenho, você tá com medo de morrer? Eu disse: tô. Aí ele: rapaz, você tem que dar a vida por Jesus. Dá a vida. Eu falei: tá bom, padre, eu vou dar. Padre corajoso. Ô, padre valente. Bruto. Aí eu fui com ele pra lá. A paróquia toda foi. Ele montou o altar e eu comecei a tocar ali na lateral do altar. E a paróquia ali, de repente, a gente ouviu assim, ó. Pá! 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 Quando a gente olhou, o pessoal da paróquia, todo mundo, ó, vazou, velho. Ficou o padre de joelhos de frente pro Santíssimo, eu de pé com a caixinha tocando. E o padre assim: cante, Ilmar! Eu acho que eu fiquei até gago na hora, velho. Como, padre? A unção de Moisés, velho. A nossa, eu fiquei gago, não saía nada, não saía. E o padre: canta! Meu Deus do céu, a situação dela. Começou a cantar Quase que eu mandei. Essa aí, pô. Aí eu tentei, cara, aquela coisa. Eu comecei a olhar pro lado assustado, assim. E o padre animado. Só a gente. De repente, cara, eu olhei uma vielazinha lá de cima, assim. Uma moto descendo, véio, com um camarada. Quando eu olhei de longe, eu vi um cano. Falei: o cara tá armado, véio. Aí eu falei: mas Jesus não é uma bom. Vassoura. Eu falei: Jesus é bom, mano. Ele não vai vir pra cá, não. Não vai vir pra cá. Tá doido? Vai vir pra cá? Aí quando ele virou assim, tinha dois. Quando eu olhei de longe, eu falei: rapaz, o cara tá armado, irmão. Aí eu fui vendo, falei: rapaz, o cara tá armado mesmo. Ele, quando desceu assim, falei: mas Jesus não vai mandar ele pra cá. A moto virou. Falei: não. Ele vai vir pra cá. Aí o camarada veio, encostou a moto assim, desceu um, desceu outro. Um foi para a lateral do altar, o outro passou por trás do padre, passou na minha frente e ficou na outra lateral. O padre que tava: vai, fez assim. Corajosão. Tão sublime. Acabou na hora, velho. Aí eu fui, tão sublime, acabou ali e tal. E esse cara ouvindo? Não, eles em pé, irmão. Parado, sem falar nada. Sem os caras falar só nada, chegaram. irmão. Só em pé. Aí o padre foi recolher o Santíssimo, aquela coisa toda. Aí o padre não aguentou, velho. Virou pra eles e perguntou: aí, posso fazer uma pergunta pra vocês? Aí ele: claro, seu padre. Pergunta aí. Ele: então, cara, o que vocês vieram fazer aqui? Ele: padre, pro senhor estar aqui, o senhor pediu autorização, o chefe, não pediu? Ó, padre: pedi. Então, o chefe passou pra gente que quem estaria aqui era o rei. E o rei precisa de guarda. Nós descemos pra fazer a guarda. Aí o padre virou e falou assim: pô, se eu soubesse disso, eu ficava. Eu falei: padre, não abusa não, padre. Acabou já. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Tá bom, sacerdote. Porque eles têm essa coisa tem. do zelo. Sabe? Tem um respeito, né, eles têm um respeito pelo sagrado, eles têm um respeito pelo padre. Pra você ter uma noção, o padre contava pra mim que quando eles iam... Ai, Jesus. Quando eles iam pro combate, eles passavam: padre, pode dar uma benção? Olha só, tá vendo? O padre tinha que dar, ué. Deus te abençoe, proteja sua família, guarde sua vida, enfim. O padre falava no íntimo do coração que você não tira a vida de ninguém. Mas... não existem as distinções, né? Por conta do secretismo que existe no Brasil. Mas você vê que tem um certo temor. Sim. Por conta da cultura, né? Sim. Pra alguma coisa sobrenatural. Eles sabem muito bem a linha a seguir ali, mas existe mesmo. E quando você vai evangelizar em situações hostis como essa, às vezes você encontra mais temor do que dentro da própria igreja num encontro desse. É verdade. Atenção, encontra mesmo. Encontra, cara. Encontra. Né? Eu já presenciei isso várias vezes já. Não, isso é fato, mano. Você encontra. A outra história, para concluir as histórias. As histórias. Agora vamos subir. Eu fui para um outro encontro. Não, essa aqui, porque a gente conta, cara. Parece que tá bem conectado aqui as coisas aqui. Não, parece que a história... Não, é bacana, é bem bonito, mas parece que a história é meio inacreditável, né? Imagino. Mas é verdade, cara. Sim. Uma vez eu fui para um encontro lá também. Aí o pessoal tava pregando nesse encontro. Tava pregando
E, de repente, eu percebi que tinha um grupo de jovens, todo mundo da favela ali, do grupo ali, e eles não estavam nem aí pro encontro, irmão. Primeira pregação, os caras nem aí. A segunda, eu era a última. Nem aí. Aí eu comecei a reparar, né? Você já fica um pouco mais sábio, né, da situação. E eu fui com um amigo meu que foi para interceder pelo momento que eu ia pregar. Certo. Chegou falando, não, irmão, você sabe o lugar que você tá, né? Não vai falar bobagem aqui não, irmão. Fala tranquilo, fala aí do amor de Deus e tudo. Eu falei, não, irmão, fica tranquilo. Eu vou ficar ali no... Aí tinha uma muretinha assim, ele ficava na lateral da mureta, que só eu conseguia vê-lo assim, ao lado. Quem tava participando não conseguia ver. Aí ele, tô aqui, tipo assim, tô com o texto. Ele ficou em pé com o texto, né? Aí eu observando, falei, rapaz, tem um cara lá atrás que todos os meninos, quando o cara falava assim, levanta o braço, eles davam uma olhadinha pro cara. E se o cara, tipo, fizesse um comando, eles faziam o que o cara tava pedindo. Eles estavam todos de boné, porque o cara também tava. Aí eu falei, pô, aquele cara lá é o chefe da situação. É ele é o alvo, ele é o alvo. Aí eu entrei pra fazer a última pregação. Quando eu entrei pra fazer a última pregação, falando do amor de Deus, tranquilo, o pregador lá corajoso, isso aí, tranquilo e tal. Quando eu tô pregando, o cara me levanta lá de trás, mano, me manda bem assim, ó. Ei, compadre, eu não acredito em nada do que tu tá falando aí não, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu sou tigrão, irmão. Mano, na hora, eu pensei assim, pô, Jesus, por que comigo, né? Aí eu olhei pro intercessor pra pegar uma coragem, o intercessor tava bem assim, ó. Sei de nada. Tipo, deixa ele pra lá, né? Continua. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer nessa hora? Ele falou, é isso mesmo, irmão, não acredito em nada. Rapaz, pro cara que tá pregando, a pior coisa que tem é ele ser interrompido, velho. Acabou, mano. Quebra a linha de raciocínio toda. Acabou na hora. Aí a molecada tava lá, a garotada começou a rir. Falei, acabou a pregação, velho. O que faz numa hora dessa? Cara em pé, grandão. Lembra daquele funk horroroso? Eu vou passar cerol na mão nesse período aí, né? Aí eu falei, cara, o que vem agora? Só que o Espírito Santo me deu uma coragem, mano. Uma coragem suicida. Doido pra morrer. Uma ousadia suicida. Eu falei, irmão, vou te falar, meu irmão. Sabe pra que serve tigrão pra mim, irmão? Ele diz, compadre. Eu falei, tigrão pra mim serve, irmão, pra andar de 4, balançar o rabo, arrastar a unha e beber leite no pires, irmão. Senta em nome de Jesus que eu vou pregar a palavra de Deus. Aí eu falei, pensei, morri. Olhei pro pregador, ele fez assim, o intercessor botou a mão na cabeça. Quando eu olhei pra ele, mano, ele deu uma meia recuada, assim. Quando ele recuou, mano, aí eu fiquei grandão. Cresceu. Aí eu fiquei grande, velho. Falei, irmão, já que tu vai sentar, não vai sentar aí não, irmão. Pega a cadeira e senta aqui na frente. Aí o cara... Quando ele pegou a cadeira e veio, irmão, aí eu fiquei maior ainda, velho. Tá querendo. Eu já virei o Hulk. Aí o jogo falei virou assim, e vamos pra cima, falei pra véio. molecada que tava de boné, e vou falar outra coisa, irmão. Agora quem manda aqui, a situação é essa, irmão. Tira esse boné da cabeça aí. Aí a molecada, ele botou a cadeira, tirou o boné, sentou e eu comecei a pregar, irmão. Pregar. Aí você me pergunta, e aí, Ilmar, o que aconteceu? E eu digo pra vocês, nada. Acabou a pregação, irmão. Ele levantou, normal, passou do meu lado, pelo menos me matou. Voltou pro lugar. Passou um tempo. Aí eu fiz contato com o padre. Falei, padre, como tu tá? Tinha passado um bom tempo. Ele, mas beleza. Eu falei, aí lembrei, falei, pô, padre, e o tigrão, retiro? E o tigrão? Essa foi a pergunta. E o tigrão, pai? Ele falou, que tigrão, rapaz? Pô, o tigrão do retiro, não lembra não, pai? Ele, o Wellington? Falei, o Wellington? Aí eu já falei, o Wellington? Tem até nome agora. Aí o cara tem nome, velho? Ele, o Wellington, pô. Eu falei, tá, o que tem o Wellington? Então, o Wellington daquele encontro, pô. Então, ele ele se batizou, fez a primeira comunhão. Hoje ele é ministro da Eucaristia, ele abre e fecha a nossa capela aqui na comunidade. Olha só. Aí eu falei, pô, padre, você não me falou isso? Ah, pô, nem lembrei, rapaz. Falei, padre, mas isso é a conclusão do que eu vivi aí, do sofrimento. Aí eu falei, louvado seja Deus, porque Deus honra a tua fé, né? São duas de situações que a gente vive. Foi interessante, né? Honra sem expor você, de repente, ao risco de cair numa vaidade ali, uma soberba, né? Né? Que é muito comum, né? Pô, não aconteceu nada com o Tigrão. Vou embora e não sei o que vai acontecer. A semente foi plantada, né? É o que a gente falava no início. Caminha. No primeiro momento você às vezes nem entende. Mas você tá ali no caminho. E depois Deus opera. Que demais, Que Ilmar. coragem, cara. Porque assim, tá num ambiente como esse, né? Não é fácil. Né? Igual você falou, hoje o Rio de Janeiro é o estado mais difícil de se evangelizar. A gente esteve lá fazendo porta a porta.
Vocês estiveram lá? no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Campo ali, mano. Aí a gente fazia dupla, né? Uma dupla ia do lado da rua, outra dupla do outro lado da rua. Numa dessa, a dupla passou, bateu na porta, ninguém abriu, a outra que veio atrás bateu de novo, o cara saiu armado. Colocou a arma na cara do meu irmão, o parceiro dele correu, ele ficou parado. O cara falou, vai bater aqui de novo, se bateu, eu te furo todinho. É isso aí. Não sabia, não. Essa é a realidade. Desse jeito, velho. E resistente os caras, você ia falar, tipo assim, já sei de tudo. Ficava por isso mesmo. Não, eles não estão nem aí. Hostil o ambiente. O negócio é complicado. Que demais, mas é isso. E agora, o que eu queria perguntar pra você, como uma galera que clama pelo avivamento, Sim. né? Eu queria saber de você. Você acredita que tá pra acontecer um avivamento, que seja ele o maior de todos dos últimos tempos? Tá acontecendo? E se ainda não aconteceu, eu queria perguntar pra você, o que tarda esse pleno avivamento, principalmente aqui no Brasil? Existem algumas promessas, algumas profecias, que o grande avivamento vai acontecer do Brasil. Perfeito. É do Brasil para fora. Como aquela coisa que nós fomos evangelizados e vai chegar o dia que nós sairemos para evangelizar quem nos evangelizou um dia. Existe essa profecia. Mas aí você me pergunta, e aí, Omar? E eu digo para vocês que para isso acontecer, precisa acontecer um grande arrependimento do povo. Porque não existe avivamento sem arrependimento, sem choro. Sem arrependimento. Enquanto a quantidade de pecado, de gente sem comprometimento estiver no alto nível, não vai acontecer o avivamento. E aí também está a resposta do porquê que eu creio que ainda não aconteceu. Porque eu acredito que vai acontecer, mas para acontecer precisa de rosto no pó, arrependimento, pedido de perdão ao Senhor. Porque o Senhor não vai avivar um povo que está impuro, um povo que está no pecado, um povo que não tem comprometimento com a sua palavra. Que senão as pessoas vão tratar como mais um momento de graça, mais um momentozinho. E o avivamento, a gente sabe que o avivamento ele vem para transformar todas as esferas. Não é um avivamento só para levantar homens e mulheres para orar em línguas, não. É um avivamento que vem na política, vem na saúde, vem em todas as gestões. Esse é o avivamento que nós cremos. E é esse avivamento poderoso, genuíno que nós esperamos. Mas existe uma atitude do povo que crê. Se a gente continuar com o rosto de santidade, mas com o coração em pecado, o avivamento não vem. Se a gente não prantear, se a gente não chorar, não se prostrar, ele não vem. Então é por isso que a gente clama. Eu continuo fazendo o meu papel. Perfeito. Que é tentando confessar, pedir perdão a Jesus e continuar clamando. E continuar na expectativa, porque eu creio que ele virá. Mas, para ele vir, os homens que estão também desejosos, porque eu creio muito que a nuvem está cheia, pronta a se derramar sobre nós. Mas eu creio que se o povo não se humilhar, como está lá em Crônicas, 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a palavra já nos diz isso, a profecia pública tá revelada. Precisa das atitudes, né? Então é isso que eu falaria, é isso que eu creio e é isso que eu espero, né? Amém. Que os homens e mulheres se arrependam, se humilhem para que o poderoso genuíno avivamento venha. Eu vejo assim que existe uma dificuldade de fazer um autêntico exame de consciência, porque só arrepende se conhece um erro. Se a pessoa não percebe que precisa se arrepender, porque antes não reconheceu os seus erros, é difícil, né? Você virar essa chave. E eu falo justamente de pessoas que creem. Porque eu não coloco nessa balança pessoas que não têm esse entendimento. Eu digo da gente, por exemplo, que prega, que canta, que ora, sacerdotes, enfim. Os ministros de Deus. Todos. Todos que creem, que esperam por esse poderoso avivamento, a gente precisa ter uma atitude de arrependimento. Né? Sim. Porque quem não crê não está nessa balança aí, né? E hoje no Brasil, uma das maiores iniciativas para isso seria a profecia do avivamento? A profecia do avivamento, Somos Um, e no Brasil inteiro tem muitos focos, assim podemos dizer, de avivamento de povos que esperam esse poderoso. Agora, o grande polo é a profecia, porque a profecia, eu creio que a profecia é o lugar onde todos se reúnem, as palavras são liberadas, a gente se apropria das palavras e a gente busca vivê-las durante o ano, após a profecia. Eu creio muito nesse ato profético que é a profecia do avivamento. Muito bom. Né? Que é um ajuntamento e um envio para a vida missionária.
Você chegou a ler, não foi Legal. o País de Gales, né? Li. Eu li, top. passei pro João. E não tem como a gente ler esse tipo de acontecimento e o coração não ficar fervendo, Fica inflamado, né? desejando isso e parar e pensar o que eu posso fazer, de que forma eu posso contribuir para que Deus derrame aquilo o mais interessado é ele, né? Em derramar. Aquela coisa, né? No Antigo Testamento a gente aprende que Deus também nos conhece pela postura. Como assim? E aqui tem uma coisa muito bonita. Uhum. O porquê que Nossa Senhora ficou de pé, Nossa Senhora não ficou de joelhos diante da cruz. Olha que coisa legal, né? Lá na escola profética do profeta Samuel, a gente aprende que pela postura, por exemplo, a pessoa deitada com o rosto no chão é uma forma de pedido de perdão, reconhecendo os seus pecados, totalmente prostrado, totalmente entregue, dizendo: eu não sou nada, eu reconheço minha miséria. De joelhos, com a cabeça entre as pernas, o coração acima da cabeça, na postura, Deus entende que ali está sendo ofertado os seus sentimentos, suas emoções, e reconhecendo que acima dos seus sentimentos, da sua ciência, Aham. cabeça prostrada, Deus é maior. Uhum. E em pé é uma posição de diálogo. Então é bacana pensar que a Virgem Maria fica de pé diante da cruz, porque ali o olhar dela provavelmente atravessava o Cristo e olhava para o Pai e dizia: diante do que eu estou vendo, nós dois precisamos de um diálogo, né? Aquela mãe que demais. que se posiciona diante. Então, por quê? Porque Deus nos conhece na nossa postura. Não é só naquilo que, muitas vezes, como você falou, no externo. Aham. Porque aparentemente a gente vê um encontro desse e todo mundo está entregue. A gente está ouvindo as canções aqui, Sim. caraca, deve ter sido um momento profético. Tem gente lá dentro que está ali só de corpo presente. Exatamente. Então é por isso que Deus nos Estático. conhece na postura, né? No nosso posicionamento verdadeiro e genuíno, né? Muito bom. Muito bom, Ilmar. Muito Cara, bom, muito bom. eu quero agradecer, viu? Eu que agradeço. Por aquilo que você derramou aqui pra gente, pra quem vai acompanhar esse episódio. E tem um costume aqui do No Barco que é o seguinte: todo mundo que senta aqui na mesa, a gente pede que convide alguém pra estar na mesa. Opa! Né? Então não é uma indicação, é um convite. De tal modo que se a pessoa não vier, ela nega o seu convite e não o nosso, né? então eu queria que você olhasse pra sua câmera aqui e falasse assim: ó, esse cara aqui... Mas eu tenho que convidar alguém que está aqui no encontro? Não, aqui, qualquer lugar do A Brasil. pessoa que hein? vier na sua cabeça agora, nesse exato momento. Ah, tá. Vier ao seu coração. Enquanto você pensa aí, eu vou dar só um recado aqui, né? Isso. Queria agradecer o pessoal da Gerados pela Imaculada, pelo espaço, pela confiança, o Andrezão, tá? Pela parceria que sempre demonstrou conosco desde o momento que nos conhecemos. Se você ainda não conhece o trabalho da Gerados pela Imaculada, acompanhe aí nas redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram, no YouTube, as diversas músicas e também da Comunidade Servir, Isso. né? Comunidade Procurem de servir. pra achar também o Ilmar, como é fácil também, né? Ilmar Só Quintanilha. Ilmar Quintanilha. E não põe H, por favor, e põe o R, porque senão vira Ilma. Ilma era minha tia, né? Ilmar. Igual no Paraná, né? Igual o João falou. Ilmar Quintanilha. Boa. É isso aí. Quem que você indica? Ilmar. Rapaz, eu pensei aqui num padre do Rio de Janeiro que eu amo muito, chamado Padre Silvio de Barros. Pode falar pra ele, vem aqui, padre. Padre Silvio de Barros. O senhor aqui, ó. Aqui, No ó. barco. No barco, contando as suas experiências com Jesus. Maravilha. Que demais. Tá Ó, feito o convite. barquinho veio hoje, ó, de Guarulhos. tá aí, ó. Diretamente de Guarulhos. Navegou de O Guarulhos senhor aqui no barco, ó. pra Araraquara. É Diretamente. isso. Irmão, muito obrigado, Eu que viu, de agradeço. coração. E conte conosco. Obrigado. Quando tiver por Guarulhos, né? Vamos trocar contato aqui. Passe lá, tome um café. Amém. No Fizemos barco. aliança. É o que eu sempre Maravilha. falo. O que eu mais gosto é criar alianças Isso é muito bom. que duram pelo resto da vida. É. Eu que agradeço o convite, o carinho. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Que Deus abençoe o trabalho, a missão e os leve além. É Amém. o que eu desejo para a vida de vocês. Amém. Amém. Diante disso, só podemos dizer uma coisa. Se liga aí, João. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Glória